Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Gente, eu sou suspeito em falar aqui da Igreja Vicente Carvalho, porque eu amo demais estar aqui. Amo demais vocês, tem bastante gente que eu conheço. Toda vez que o pastor Ney, o pastor Cláudio, me dá a oportunidade, me dá um toque, Jackson, você vai dar um pulo lá. Eu fico feliz demais. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Minha esposa não pôde vir comigo, minha esposa Daphne. Eu tenho um filhinho também chamado Samuel, de 2 aninhos. Eles não puderam vir, mas acredito que numa próxima oportunidade eles vão poder estar aqui com a gente. Amém. Gente, hoje eu quero falar com vocês, nós estamos no tema do mês, tem o tema do ano, né, chamado Kairos, e nós estamos no tema do mês chamado Construir. Eu quero falar com vocês essa noite, que através da tua mente, eu ia pedir para o irmão do teclado me ajudar a pregar. Cadê o irmão do teclado? Ah, tá aqui. Glória. Amém, meu irmão, você está aí, pô. Glória a Deus. Então a gente está com um tema chamado Construir. O que eu quero falar com você essa noite? Eu quero falar sobre que você pode ser destruído através da tua mente, ou você pode construir e ser transformado através da tua mente. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Aqui eu vou correr por alguns textos para a gente poder introduzir a mensagem e aí depois a gente vai correndo. Através desses textos eu quero comentar com você quem você era antes de Jesus. Depois de falar quem você se tornou com Jesus. E o que Ele tem feito através da tua mente, te renovando para que você seja transformado. E através dessa transformação da tua vida você transforme outras pessoas. Então quem era você antes de Jesus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 que você era separado de Deus. E a Bíblia diz, porque todos pecaram contra Deus e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Então, quem era você antes de Cristo? Você era separado de Deus. Quem era você antes de Cristo? Nós estávamos condenados. Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Quem era você antes de Jesus? Você era separado de Deus e você era condenado. Quem era eu? Quem era você antes de Jesus? Nós éramos mortos espiritualmente. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem éramos nós antes de Jesus? Nós éramos separados de Deus, nós éramos condenados, nós éramos mortos espiritualmente, mas nós também éramos escravos dos prazeres desse mundo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, não tendo Jesus como padrão, nós obedecíamos ao padrão desse mundo carnal. Quem éramos nós antes de Jesus? A Bíblia diz que nós éramos separados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos condenados. A Bíblia diz que nós éramos mortos, mas não mortos em físico, nós éramos mortos espiritualmente. A Bíblia fala que nós éramos escravos dos prazeres desse mundo. A gente não conseguia sair daquilo que dava prazer à nossa carne. Nós não tínhamos discernimento, nós não tínhamos direção, nós não sabíamos o que fazer para nos livrarmos dos prazeres desse mundo que a nossa carne consumia. Só que agora eu quero te dizer, quem é você depois de Jesus? A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que todos os nossos pecados foram perdoados. Diz assim, glória a Deus. A Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. 1 João capítulo 1, versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz agora, nós com Jesus, nós somos filhos de Deus. Diz assim, eu sou filho de Deus. Olha só que loucura, gente, parece tão simples essa palavra, mas a Bíblia diz que nós éramos condenados. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e a Bíblia fala que agora nós temos paz com Deus. A Bíblia diz que além dos nossos pecados serem perdoados, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao saberes que aqueles que creem em seu nome. Quem é você agora com Jesus? A Bíblia diz que você é uma nova pessoa. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, eu sou uma nova pessoa. Agora faz uma pergunta assim, você não percebeu? Toma cuidado com essa pergunta.
Só fala, não percebi nada, nenhuma mudança. Mas a Bíblia diz que quando o Evangelho entra nas nossas vidas, nós temos uma cultura do reino de Deus. E agora nós somos uma nova pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora que você está em Cristo Jesus, você tem os seus pecados perdoados, você é filho de Deus, você é uma nova pessoa. Você tem a justificação de Deus. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, essa ideia de ter paz com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, isso é tão forte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós que tem duas paz. Tem a paz de Deus e tem a paz com Deus. A paz de Deus é aquela paz que quando tudo de ruim está acontecendo, muita tribulação na tua vida, e você está em paz. Quantos aqui conhecem o texto? A paz que excede todo? Por que ela excede o entendimento? Porque as pessoas que olham para você não conseguem entender por que você está calmo. Por que você está em paz? Porque a Bíblia diz que é uma paz que excede não só o teu entendimento, mas das pessoas que estão à sua volta. Mas o texto que a gente acabou de ler, que é Romanos 5,1, fala que nós temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, é paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Agora nós temos uma paz com Deus. E por último, quem é você agora com Jesus? O seu nome está escrito no livro da vida. Fala assim, glória a Deus. Fala assim mais forte, glória a Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 20: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Por que eu quis fazer essa introdução com vocês agora? Para que a gente possa refletir como era a nossa vida sem Cristo Jesus. E como é a nossa vida agora com Cristo Jesus. A partir de 5 textos de como nós éramos antes, e a partir de 5 ou 6 textos de como nós somos agora, você já consegue refletir todo o amor e graça daquilo que Deus fez por você. Quantos aqui conseguem perceber isso através do texto? Mas a Bíblia não para por aí, você sabe por quê? Porque a Bíblia fala para mim e para você que um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e agora Ele nos transformou. E essa transformação vem através da onde? Fala assim. Essa transformação vem através da onde? Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Gente, o bem mais precioso, entre aspas, que a gente tem que cuidar e trabalhar é a nossa mente. Você sabe por quê? Porque quando nós não estamos em Cristo Jesus, você sabe o que a Bíblia fala? Que o Deus desse século, Ele veio para cegar o entendimento daqueles que não são. Então Deus te transforma através da tua mente. O diabo quer te destruir através da tua mente. A Bíblia fala que ele lança sofismas malignos e pensamentos inflamados, dardos inflamados do inferno, para que entrem no campo da tua mente e que façam com que você mude todo o teu conceito de vida cristã. É tão interessante que tem uma passagem que Jesus, ele estava no barco, e a Bíblia fala que tinha um vento muito forte, uma tempestade. A Bíblia fala, o escritor tentando descrever o texto, ele fala assim: mas o barco sacudia de um lado para o outro, a ponto de o apóstolo Pedro falar: o barco está enchendo de água, a gente vai afundar. A tempestade era tão densa, era tão grande, que tinha trovão, tinha raio, tinha vento forte, e o barco ia de um lado para o outro. Só que o tão interessante do texto é que Jesus não acordava. A Bíblia fala que Jesus estava no fundo do barco, e Jesus estava descansando, e Jesus estava dormindo. Agora, gente, como que um barco está quase indo a pique, por conta de um volume de água que está entrando dentro do barco, sacudindo de um lado para o outro, é uma tempestade, aquela água é fria, tem trovão, tem raio, e Jesus não acorda. Mas a Bíblia diz que quando
Pedro chama Jesus. Na primeira chamada de Pedro, Jesus acorda. Jesus vai até a polpa do barco e repreende o mar e repreende o vento. Fala assim comigo: há poder na minha palavra. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o teu sussurro, por mais pequeno que seja, ele é muito mais alto para Jesus do que o barulho de um trovão. O Senhor Jesus, Ele conhece a tua voz. Ele sabe quando você está em apuro e quando você está em desespero. Ele não acorda com o barulho de um trovão, ele não acorda porque ele está sendo molhado no barco, mas quando Pedro pede socorro, ele acorda. E muitas vezes você precisa pedir socorro no teu casamento. Muitas vezes você precisa pedir socorro na vida dos teus filhos. Você precisa pedir socorro nas tuas finanças. E quantos de nós não abrimos as nossas bocas e pedimos socorro àquele que pode nos socorrer? É tão interessante isso, gente, que o diabo ele quer nos calar a todo momento. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele estava no barco, ele estava indo para uma cidade que lá tinha um endemoniado chamado Gadareno. Quantos aqui conhecem essa história? E a Bíblia diz que quando Jesus ele vai até aquela cidade, gente, é muito doido isso, porque Jesus ele pode mandar parar o vento, ele pode mandar cessar a chuva, mas a Bíblia diz que ele repreende a chuva e que ele repreende o vento. A Bíblia diz que Jesus ele repreende. O que nós repreendemos? Não são demônios? Potestades? Principados? Vento Jesus não manda parar? Por que Jesus repreende o vento? Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes nas nossas vidas existem demônios, potestades e principados tentando interferir em vários ângulos das nossas vidas para que a gente não chegue onde a gente precisa chegar. E a Bíblia fala que Jesus repreende o vento e o mar. E quando ele chega lá do outro lado da cidade, ali está aquele endemoniado. O Senhor Jesus pergunta qual que é o nome dele. Ele fala: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E você sabe que uma coisa tão interessante, que esses demônios clamam, pedem, suplicam a Jesus: não nos faça sair daqui, desse país, dessa região. Gente, eu achei isso interessante demais. Nos joguem naquela manada de porcos, para que a gente continue aqui. Sabe por quê? Porque existem demônios territoriais. Existem demônios que eles atuam em regiões. E é tão louco isso, gente. Pensa só. Existe uma sequência da nossa família. Eu não estou dizendo questão de maldição, mas existe um elo muito forte ligado dentro das gerações. Tanto que Abraão, em Gênesis capítulo 20, ele peca ali, ele conta uma mentira, dizendo que Sara era sua irmã. No capítulo 25, o que Isaac faz com Rebeca? A mesma coisa. Ele fala que a sua esposa era irmã dele. Então muitas vezes, cara, o pai bebia, o pai era bêbado, e de repente o filho entra nas drogas. De repente a menina vê o pai, e o pai batia na mãe, e aquilo acontecia. Elas casam com alguém que bate nela. Quantos aqui estão entendendo? Eu falo assim: eu estou entendendo, Jadson. Se realmente você está entendendo. Existem demônios territoriais que eles agem e que eles atuam dentro das gerações, dentro das cidades, dentro das famílias. E você sabe onde que esses demônios atuam? No campo da tua mente. Porque a Bíblia fala que ele veio para confundir o entendimento daqueles que não são. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele veio para te transformar através da renovação do teu entendimento. É aí que nós somos libertos. Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente não entende por que a porta não abre, por que aquilo não dá certo, porque muitas vezes tem elos de correntes que precisam ser quebrados. Muitas vezes tem demônios que atuavam na vida da avó e vem querendo atuar nas nossas vidas. E quando nós temos um encontro com Cristo Jesus e nos posicionamos verdadeiramente, esse elo tem que quebrar.
esse demônio não pode tocar mais no meu filho, esse demônio não pode tocar mais no meu casamento, esse demônio não pode tocar mais na minha família, esse demônio não pode tocar mais nas minhas finanças, esse demônio não pode tocar mais na tua barriga, não pode tocar nos teus pulmões, esse demônio não pode tocar na tua mente, porque existe uma unção sobre a tua vida. Deus liberou algo em você e te deu autoridade espiritual sobre demônios, sobre potestades, sobre principados. Só que nós precisamos exercer isso ao tom da nossa voz. Nós precisamos bradar e clamar: demônio, você não tem autoridade na minha casa. Você sai em nome de Jesus. Quantos aqui estão entendendo? Fala assim: eu estou entendendo, Jadson. Então, gente, ou nós somos destruídos através da nossa mente, ou nós somos transformados através da nossa mente. Porque existe uma batalha que acontece, gente, é muito doido isso, porque existe uma batalha espiritual, mas muito forte. Se a gente pudesse abrir os nossos olhos e entender o que o diabo está fazendo, e a luta contra os anjos acerca ao nosso respeito, a gente ficaria de joelho o dia inteiro, clamando pela graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque existem muitos demônios querendo destruir não só a mim, mas a você, e não só o outro irmão, mas como o outro também. Mas em nome de Jesus, Deus essa noite vai te dar armas espirituais, para que você tome consciência disso, e que você lute com as armas certas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19: mas o que sai da boca procede do coração, da mente, e isso contamina o homem, porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Em Mateus capítulo 22, 36 e 37 diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Responde Jesus: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você vê que, porque do coração procedem os maus pensamentos, da tua mente procedem os maus pensamentos. Mas a Bíblia diz também em Mateus 22, que ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu. É na tua mente que você louva o Senhor, é na tua mente que você diz que Ele é santo, entende os princípios, entende aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Mas o texto continua em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento daqueles que não são, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo a todo tempo, a todo momento, quer entrar na nossa mente, para destruir os nossos pensamentos, para que a luz do Evangelho, da palavra de Deus, não entre e traga luz ao nosso entendimento, e a gente não perceba que nós estamos sendo enganados. Gente, ele tem mais de 2.000 anos, mais de não sei quantos mil anos de existência. Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Ele conhece a palavra muito mais do que a gente. Mas uma coisa ele não tem: o temor, a presença, a graça de Deus. Isso nós temos. E nós precisamos usar isso para que o diabo não possa destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Você sabe por quê? A estratégia que o diabo usa para poder destruir um lar é no campo da mente de um homem. A estratégia que o diabo usa para fazer com que um filho não respeite a sua mãe, não honre o seu pai, é no campo da mente, utilizando de exemplos afora, fazendo com que ele pense coisas erradas, com que ele vá a atitudes erradas. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: e pela fé entendemos que os mundos, pelo qual a palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até a fé, que nós entendemos que é algo sobrenatural. O texto diz que pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos.
2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo a todo o entendimento. Olha o que a Bíblia diz: levando cativo a todo o entendimento, a obediência de Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que nós devemos levar a cativo todos os nossos pensamentos aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ter essa atitude quando nós estamos pensando coisas que são totalmente destrutivas, coisas que são totalmente, ruins para as nossas vidas, dentro da nossa casa, nos trazendo desânimo, agonia. O que a gente tem que fazer? Levar a cativo aos pés de Jesus. Você percebe quantos textos bíblicos a Bíblia fala acerca de entendimento e de pensamento? Quanto Deus está importante, quanto Deus está, como é que eu posso dizer? Quanto Deus dá importância ao campo da nossa mente? Porque os teus maiores ataques são aqui. Quando você está sozinho, quando você pensa, quando você desacredita, a tua falta de fé está aqui. Tem alguma frase que ela é muito interessante, eu quero ler para vocês. Ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque o teu caráter, ele forma o teu destino. Por isso que Deus, ele está se importando tanto com os nossos pensamentos. Gente, tem algo que é muito interessante em questão de pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos, isso que a Bíblia fala, tudo que for bom e agradável, que for íntegro, que for puro, me ajuda aí, o que diz o texto? Isso pensai. Pense nessas coisas. Porque muitas vezes quando nós estamos passando por um momento de adversidade, de tribulação, um momento que nós estamos realmente recuando, porque nós não estamos vendo saída, quais são os tipos de pensamentos que a gente tem? Muitas vezes pensamentos de morte, muitas vezes pensamentos de tristeza, de angústia, e o diabo usa isso dentro da nossa mente para nos destruir, para fazer com que a gente entre em falência dentro do projeto que ele tem para as nossas vidas. Quantos aqui estão entendendo? Fala assim: Jackson, eu estou entendendo. Abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina na sua alma, assim ele é. E diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Gente, a Bíblia diz de vários textos, a Bíblia fala assim para nós em Provérbios: assim como a água reflete o rosto, assim os seus pensamentos refletem quem você é. Todas as suas atitudes, elas são de acordo com aquilo que você está pensando. E é por isso que Deus, ele se importa de um tanto que você tome muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque toda palavra que sai da sua boca, gente, isso aqui é muito doido. Porque assim, toda palavra que você fala, e muitas vezes você acha que isso não tem nada a ver. O bispo fala lá na igreja: o demônio do nada a ver. E se você acha que muitas vezes não tem nada a ver, mas toda palavra que você fala, o mundo espiritual pega. E muitas vezes você está amaldiçoando a tua casa, está amaldiçoando o teu casamento, está amaldiçoando as tuas finanças, está amaldiçoando os teus filhos. Porque tudo aquilo que você pensa, muitas vezes você não filtra, você fala. E aquilo que você fala se torna em comportamento, em ações, e aí estão os teus resultados. Por isso que a Bíblia nos diz: assim como nós pensamos, assim nós somos.
Eu uso esse exemplo às vezes em quase todas as pregações que eu falo. Gente, a mulher do fluxo de sangue, ela não ouviu um pregador como vocês estão ouvindo aqui essa noite. Ela não foi aconselhada numa célula, ela não foi aconselhada num devocional, ela não tinha ninguém perto dela, mas a Bíblia diz que ela ouviu. Com certeza, eu estou parafraseando aqui, mas com certeza a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, que Jesus libertava. E quantos aqui de nós ouvimos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Deus é santo, só que muitas vezes a gente não toma a atitude devida através de uma ação daquilo que nós pensamos para alcançar o nosso milagre. A Bíblia diz que aquela mulher não ouviu uma pregação de domingo, ela não ouviu um pregador, mas com certeza ela sabia quem era Jesus e aquilo que ele podia fazer. Sabe o que ela faz? Ela fala para ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Gente, ela fala para ela mesma, porque o ouvido mais próximo da tua boca é o teu. Por isso que você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque se você fala não vai dar certo, você está certo, não vai dar certo. Se você fala já era, não vou conseguir, você está certo, você não vai conseguir. Porque sabe como a tua mente funciona, que Deus criou a tua mente, Deus que te fez e Ele te formou. A Bíblia fala, por isso que você tem que pensar em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é agradável, pensar em pensamentos de fé, de graça, daquilo que você vai conseguir. Por quê? Porque quando você pensa nessas coisas, você age de acordo com os teus pensamentos. Então se você é uma pessoa que é cheia de fé e que crê que Deus pode fazer na tua vida aquilo que as circunstâncias diz que não pode, você se comporta de acordo com aquilo que você acredita que pode acontecer. Então você vai ligar para alguém, você vai se arrumar, você vai sair de casa, você vai bater na porta de alguém, você vai entregar um currículo, você vai colocar as tuas mãos, vai orar, vai jejuar, você vai continuar clamando. Por quê? Porque os teus pensamentos são pensamentos de fé. Você crê que vai acontecer. Agora, quando você pensa negativamente, o diabo usa isso a favor dele e coloca mais situações negativas sobre a tua vida. O diabo, ele é doido para te interromper no meio do caminho. Fala assim comigo, meio do caminho. Jesus estava indo para aquela cidade de Decápolis. Ele estava indo lá expulsar os demônios de um endemoniado de Gadareno. Cara, a Bíblia diz que esse homem chega até Jesus e fala assim: mestre, eu vou contigo. Depois que ele estava liberto, Jesus fala: não, você não vai comigo, você vai ficar aqui e vai anunciar tudo o que aconteceu, porque aqui tem um demônio que quer tomar conta da cidade, e você vai ficar aqui para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, para que esse demônio territorial ele caia por terra em nome de Jesus. Você entende isso? Por isso que o diabo ele quer te parar no meio do caminho. Muitas vezes você está quase lá, muitas vezes você está quase chegando, e aí do nada vem um enviado, fala uma palavra para você negativa, você não blinda a tua mente, o que você faz? Desacelera. Deixa eu falar algo para você. Se uma pessoa tiver uma semana andando a 180 km por hora, você alcança essa pessoa? Nunca mais você pega ela. Tem pessoas que estão com pensamentos de fé, graça, como em seus propulsores, e elas estão indo a mais de 180 km por hora há mais de um ano. Elas não param por palavras negativas, elas não param por circunstâncias, elas não param por aquilo de ruim que aconteceu, mas elas ganham mais força e continuam colocando mais força naquilo que Deus tem na vida delas. Porque não é uma palavra, não é alguém enviado, não é algo que vai tentar me parar no meio do caminho, que vai fazer com que eu esqueça de tudo aquilo que Deus já falou para mim. Você tem uma palavra, irmão? Fala assim, você tem uma palavra? Deus te deu uma palavra, você não pode parar. Ou fica a pergunta para mim, para você: por que você parou?
Além da gente falar do exemplo da mulher do fluxo de sangue, quando a gente entende de qual que é a história que a gente está contando para nós mesmos, porque a história que a gente conta para a gente é a história que a gente vai viver. Só que a história do cego, do tanque de Betesda, a Bíblia diz que esse cara, ele ficou 38 anos. 38, gente, será que em 38 anos ele não podia se arrastar até o tanque? Em 38 anos ele não podia falar. Olha só a diferença do poder da palavra. Jesus chega para um tal cego e fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele não conta história. Para de contar história. Ele não conta história. Ele fala: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Pum, acabou. Ele enxergou. A Bíblia diz que Jesus chega para esse cara e esse cara começa a contar a história. Senhor, porque vem um anjo, mexe as águas e ninguém me joga lá dentro. Para quantas pessoas ele contou a mesma história? E Jesus tem poder e fez o milagre na vida dele. Mas para quantas pessoas durante 38 anos ele contou uma história? Em dizer, de falar o que ele precisava. Quantos aqui estão entendendo? Irmão, é noite da gente começar a jogar 100% da responsabilidade pra gente. Deixa eu te passar uma analogia. Deus te torna responsável pelos seus atos. Deus torna mim e você responsável por tudo aquilo que a gente faz. Deus tem um propósito lindo para as nossas vidas. Deus tem um chamado, Deus tem um legado, Deus tem promessas, Deus tem propósito. Mas quantos homens de Deus na Bíblia morreram sem receber a promessa? Então muitas vezes essa história que você não vai morrer enquanto não receber a sua promessa, se você fizer besteira, morre e não recebe a promessa. A Bíblia diz que, ai que coisa doida, gente. Deus chama Moisés, ainda fala para ele: ó, olha tudo isso aí, bonito, né? Mata ele ali em terra e já era. O cara não entra. O interessante disso é que se a gente começar a jogar 100% da responsabilidade pra gente, a gente tem o poder de mudar as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Eu trabalhava numa loja no shopping e eu tinha uma equipe de vendas. Lá tinham 7 meninas. E aí, sempre quando eu chegava na loja, eu perguntava para essas meninas: e aí, gente, como é que estão as vendas hoje? E aí elas falavam para mim: poxa, Jackson, tá chovendo, tá todo mundo em casa, por isso tá difícil a gente vender e bater a meta. Chegava outro dia, eu falava: e aí, meninas, como é que estão as vendas hoje? E elas falavam para mim: Jackson, tá muito sol, tá todo mundo na praia, por isso que tá difícil vender. Chegava no outro dia e falava: e aí, meninas, como é que estão as vendas hoje? E elas falavam para mim: Jackson, só tem cliente caroço. Quem já ouviu essa expressão, cliente caroço? Só tem cliente caroço no shopping, que olha tudo, bagunça e não compra. Por isso que eu não consigo bater a meta. Vocês percebem? Gente, isso aqui é uma estatística. 50% da culpa o ser humano joga nas situações. Tá calor, tá chuva. E 50% da culpa nós jogamos nas pessoas. O cliente é chato, não tem dinheiro, veio e bagunça tudo. Nós seres humanos, existe uma estatística, uma pesquisa, que 50% da culpa nós jogamos nas situações e 50% da culpa nós jogamos nos outros. Enquanto você não jogar 100% não da culpa, mas da responsabilidade para você, você não muda a tua vida. Porque quando você joga 100% da responsabilidade para você, você sabe o que acontece? Você é criativo. Porque Deus te deu uma mente criativa. O Espírito Santo de Deus é criativo. Eu cheguei para as meninas e falei assim: olha, então vamos lá, se vocês jogarem 100% da responsabilidade para vocês, o que vocês podem fazer de diferente daquilo que vocês não estão fazendo? Ah, Jackson, eu não sei. Eu falei para elas: pensa um pouco, vamos lá. Olha, a gente tem uma lista de cadastro, não tem? Elas falaram: tem. A gente tem os aniversariantes do mês, não tem? Elas falaram: tenho. E a gente não dá um desconto para todo aniversariante do mês que vem na loja comprar? Ela falou: a gente dá. E quanto que é? 10% de desconto. Falei: então por que você não pega a lista, puxa o cadastro, liga para todos os aniversariantes desse mês e fala para eles virem até a loja que eles têm 10% de desconto? Quantos aqui estão entendendo isso? Irmão, isso daqui, em nome de Jesus, isso precisa entrar na tua cabeça, na minha. Se você traz a responsabilidade para a tua vida muda e é transformada.
Cheguei para elas e falei assim: olha, vocês podem ir até o estoque e de repente ver quantos produtos tem lá e que estão muito tempo e que já foram faturados, que está dando prejuízo para a loja. Faz uma conta, chega, me mostra quantos produtos tem e de repente fala para mim: Jackson, esses produtos estão encalhados, foi faturado, a loja está perdendo dinheiro. Será que a gente não pode colocar em desconto e eu colocar na vitrine com cartaz que chame a atenção e captar esses clientes que passam em frente à loja? Mais uma outra forma de vender. Se você traz 100% da responsabilidade para você, você é criativo. Fala assim: quando eu trouxer 100% da responsabilidade para mim, eu serei criativo. Sabe o que o diabo quer fazer com você? Fazer com que você todos os dias, quando você acorde, jogue 50% da culpa nas pessoas e 50% da culpa nas situações, porque ele sabe o poder criativo que Deus colocou na tua mente, e que se você trouxer 100% da responsabilidade para você, o teu casamento muda, a tua vida muda, o teu filho muda, as tuas finanças mudam. Mas enquanto a gente falar: é a minha esposa, quantos aqui estão entendendo isso? Enquanto a gente falar: mas é o meu patrão, a nossa vida não muda. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu trouxe na minha vida, para mim, e tenho tentado trazer todos os dias 100% da responsabilidade para mim. Eu era um dos mais improváveis. Eu adoro a pregação do pastor Ney falando sobre improváveis. Top demais. Gente, eu era um dos mais improváveis para poder estar aqui pregando e ministrando para você. Por quê? Eu tenho dislexia. Então tudo que eu leio, às vezes eu posso confundir as palavras. Em vez de 7, eu troco pelo 3. Em vertical, eu não sei se é vertical ou se é horizontal. Se o irmão fala: já, isso aqui é a esquerda, eu mando ele virar à direita. Por quê? Porque eu tenho dislexia. Eu tenho essa disfunção. Eu tenho imperatividade. E a imperatividade, ela não te ajuda a você concentrar naquilo que você quer fazer. E além de dislexia, imperatividade, gente, eu era muito gago. Muito gago. Gago de você ficar em uma palavra e não soltar mais. Então eu era o mais improvável de estar diante de pessoas e estar tentando comunicar algo que eu nem conseguia conversar com uma pessoa do lado. O dia que eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida, o dia que eu entendi que Deus tinha um propósito para mim, eu comecei a trabalhar em mim, para que eu pudesse realmente exercer aquilo que Deus tem para mim. Eu trouxe a responsabilidade para a minha vida, e eu falei: o que melhora a dislexia? É ler? Então eu vou ler, eu vou colocar uma meta para mim, eu vou ler 4 livros por mês. E, gente, pensa num disléxico para ler 4 livros por mês. É difícil demais, porque você desconcentra muito. E quem tem a imperatividade, quando a pessoa lê um texto, ela não consegue se concentrar ao ponto dela entender a narrativa do texto. E eu comecei a trabalhar em mim, eu comecei a me moldar, eu trouxe a responsabilidade para mim. Para quê? Para que eu pudesse exercer o chamado que Deus tem na minha vida. Eu não quis parar no meio do caminho. Amém? Por isso que eu estou aqui para falar para você essa noite: você não pode parar no meio do caminho, porque o diabo está doido para destruir a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele quer que você pare no meio do caminho, mas eu vim aqui essa noite para te dizer: você não vai parar. Amém? Você não vai parar no meio do caminho. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Deus é bom demais. Você não vai parar no meio do caminho. E olha só que tremendo, porque José, ele exercia o chamado dele, o propósito dele, mesmo sendo escravo. O interessante é que José, ele era escravo, mas ele tinha a mente de governador. Sabe por que Deus está te despertando essa noite? Porque muitas vezes a gente está escravo em alguma situação, muitas vezes a gente, cara, mas Deus está te chamando para que você possa ter uma mente diferente, independente das circunstâncias que você está hoje. Porque de repente hoje você é funcionário, mas você quer muito ser um empreendedor. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ter mente de empreendedor. Sabe o que vai acontecer com você quando você tiver mente de empreendedor, mas sendo um colaborador? Você vai agir e se comportar como um empreendedor. O que isso vai acontecer?
isso vai mudar os teus resultados. No mínimo você vai subir para outro patamar. No mínimo pessoas vão te convidar para você fazer aquilo que você não fazia antes. É a tua mente. Deus está querendo te despertar para isso. Está aqui dentro. Não existem melhores ou piores, quem pode e quem não pode. Existe uma transformação através da tua mente. É por isso que o diabo ele é tão interessado em te destruir através da tua mente, porque o Espírito Santo ele é mais interessado em construir, em transformar, em operar através da tua mente. Você cria a realidade à sua volta. Abre a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você cria a realidade à sua volta. Como pensa, como fala, como age, muda a realidade à tua volta. Em Filipenses 4, 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Por que a gente pensa só negativamente? Por que a gente pensa só no pior que ainda não aconteceu? A Bíblia fala que gente, isso aqui é muito doido, porque a Bíblia fala que o mal que Jó pensava veio sobre ele. Você sabe por quê? Porque todo pensamento, ele gera um sentimento, esse sentimento gera um comportamento, esse comportamento gera os teus resultados. Então como você pensa, você age e se comporta. Por isso que a Bíblia, gente, cara, é muito doido a Bíblia. Eu amo demais os textos bíblicos. Sabe por quê? Porque a Bíblia está nos dizendo aquilo que a gente precisa fazer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, dentro de todas essas coisas, se ainda houver algo de excelente ou digno de louvor, coisas melhores e boas, pense nisso todos os dias. É a Bíblia que está dizendo para que a gente faça isso, porque a nossa vida será transformada. O que você pensa cria a realidade à sua volta. Deixa eu te dar um exemplo disso. Daquilo que você pensa cria a realidade à sua volta. Pensa numa mulher ciumenta, mas pensa num homem também, tá? Tanto para homem como para mulher, gente. Pensa numa mulher ciumenta. De repente a mulher ciumenta, ela chega com o marido em algum lugar, e aí ela toca no marido e fala: o que foi isso? E ele fala: que foi o quê? Tu não percebeu que aquela mulher ali está te olhando? Ele fala: não vi nada. Chega num outro dia, que é o mesmo local, ela cutuca ele de novo assim que eles entram e fala: e aí, vamos parar com essa palhaçada? O que está acontecendo? Está te olhando de novo. Toda vez que você entra, percebe você? Quem? Não sei. Chega num outro dia de novo. E aí, vamos parar com isso? O que está acontecendo entre vocês dois? Aí o marido fala: o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Aquela mulher ali, ó, ele não tinha visto ela. Ele não sabia que ela estava olhando para ele. Ela não sabia que de repente aquela mulher queria ele. Mas a mulher dele, por um certo ciúmes, ou homem, cria uma realidade que não existia antes, e faz o marido perceber que uma outra mulher estava olhando para ele. E ele fala: aonde? Que mulher que estava me olhando? Aquela dali, ó. Eu estou querendo te trazer um exemplo para que você perceba que você cria uma realidade à tua volta que ela não existia. Você acha que uma pessoa que se divorcia, ela se divorcia assim do nada? É claro que não. Ela já se divorciou na mente, ela já se viu solteira na mente, ela já criou um cenário e uma situação na mente antes de tomar uma posição. Você cria a realidade à sua volta através daquilo que você pensa. Gente, isso aqui é muito sério. Quantos aqui estão entendendo isso à noite? Fala assim: Jacques, eu estou entendendo. Está comigo? Amém? Glória a Deus. O que você pensa cria a realidade à sua volta.
Todas as suas decisões, elas são tomadas na mente, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E o Espírito Santo, ele quer influenciar você de tal maneira que você ande, fale, se comporte como Cristo Jesus. A Bíblia fala que o ministério da morte foi de tamanha maior glória do que o ministério do Espírito Santo. Não! Qual que é o ministério da morte? Era o ministério de Moisés, da lei. Qual que é o ministério do Espírito Santo? A igreja. É por isso que o Espírito Santo, ele quer atuar no campo da nossa mente para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. O que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você? Que a gente ande como Jesus, fale como Jesus, se comporte como Jesus, que a gente realmente viva uma vida como Jesus. Porque se você tem a mentalidade de Cristo e se transforma na pessoa de Cristo acerca das suas atitudes, você transforma a tua casa, a tua família, o teu emprego, os teus resultados, aonde você está. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, a tua mente, porque dele procedem as saídas da vida. O seu coração determina a sua vida. Toda vez que você vê na Bíblia uma palavra coração, está querendo dizer mente. E a Bíblia está advertindo a mim e a você, dizendo que a nossa mente, da nossa mente procedem as saídas da vida. Por isso que fala, gente, que se a nossa mente adoece, o que acontece com o nosso corpo? A gente adoece junto. É através da tua mente que você se controla se você vai brigar ou não com o teu cônjuge, se você vai perdoar o teu filho ou não, se você vai perdoar o teu pai ou não. Gente, existe uma responsabilidade tão grande sobre nós, que é o seguinte, olha só isso aqui. Às vezes a gente acha que é só conquistar a esposa, certo? Ou só conquistar o esposo. Mas na verdade não. Depois da conquista tem um trabalho de manter aquilo que você já conquistou. Você entende isso? E manter aquilo que a gente já conquistou, isso cabe uma responsabilidade nossa. Em tudo na vida é fácil conquistar, é difícil manter. Fácil conquistar, o difícil é manter. E o diabo, ele sabe muito bem que muitas vezes é fácil você conquistar algumas coisas, só você ter um pouco de perseverança, só você ter fé, garra, é só você ir lá e trabalhar, é só você ir lá e pedir perdão primeiro. Ele sabe que você conquista essas coisas. Agora o difícil é manter, porque ele não quer parar de atacar você no campo da tua mente, para poder destruir tudo aquilo que você conquistou. Porque é fácil conquistar, o difícil é manter. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você só podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente for renovado pela nossa. Por que muitas pessoas na igreja, há anos no evangelho, não conseguem experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Porque não foram transformadas através da sua mente, porque não foram renovadas através da sua mente, não conseguiram viver princípios de Deus na sua vida. Gente, princípios de Deus mudam você. Olha só que interessante isso. Não quero que você entenda mal isso, mas é por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Toda vez que você dá algo para alguém, você cria uma dívida com essa pessoa. Quantos aqui já se sentiram endividados por algo que uma pessoa te deu inesperadamente, e você falou assim: meu, primeira oportunidade eu tenho que dar algo para essa pessoa? Ou você pensa nessa pessoa em querer retribuir o bem que ela te fez? Você já passou por isso? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque muitas vezes quando você dá algo para alguém, essa pessoa fica em débito com você automaticamente. Existe uma lei da semeadura.
Existe um princípio de Deus. Olha só o que diz Provérbios. Existe um outro princípio. Em Provérbios fala assim: antes de você falar, pense primeiro. Quantas coisas você pode evitar se você pensar antes de falar? Porque muitas vezes a gente não filtra, a gente sai falando. E muitas vezes palavras jogadas ao vento a gente não consegue pegar mais. Uma vez que essas palavras saíram da nossa boca, a gente não consegue mais pegar. Por isso que tem um outro texto de Provérbios que fala assim: olha, tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque dependendo daquilo que você falar, essa pessoa ela vai ficar tão mal que ela vai se trancar como um castelo fortificado. Ela vai colocar muros em volta dela, ela vai colocar um ferrolho dentro do seu portão. Para quê? Para que ela nunca mais ouça você. Quantas pessoas chegam para outras pessoas e falam assim: eu nunca mais ouço você, que você não sabe falar. Você já ouviu isso? Você não sabe falar, não ouço mais você. Gente, eu queria que a gente entendesse isso. Como isso aqui é possível? Queria que vocês me explicassem isso e eu também explicar para mim mesmo. Como isso é possível? Homens que verdadeiramente não conhecem a Deus, não têm Deus dentro deles mesmos, crerem mais do impossível do que aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si e não crerem no impossível de Deus. Vocês conhecem a história do Walt Disney? Todo mundo aqui conhece? Mais ou menos? Gente, a história do Walt Disney foi um cara muito louco, visionário, porque ele passa por um pântano lá em Orlando e ele fala: aqui vai ser um parque. A visão desse cara e a fé dele foi tão grande que ele sabia que ele não iria ver o parque construído, porque era uma obra muito gigante, era uma obra muito grande, mas ele cria, ele tinha certeza na visão que ele viu no avião, olhando para aquele pântano: aqui vai ser um parque. Um cara chamado Elon Musk, quantos aqui conhecem Elon Musk? Já ouviram falar? Cara, esse cara ele fala que ele vai colonizar Marte até 2040. Em que cabeça cabe? Ele fala que ele vai colonizar Marte até 2040. Eu estou falando de pessoas descrentes, pessoas que não têm Deus dentro do seu coração, pessoas que o próprio Deus não habitam dentro delas, e muitas vezes elas têm mais fé e creem mais nas suas visões daquilo que Deus já falou conosco através da vida de um profeta, daquilo que Deus já falou conosco através da própria pregação, aquilo que Deus falou conosco através de um sonho, através de uma revelação, através da intercessão. Como pode homens ímpios terem mais confiança naquilo que eles viram que não aconteceu, sendo nós filhos de Deus, do Deus eterno, todo-poderoso, aquele que se assenta no universo e coloca os pés na terra como estrato para os seus pés, aquele que pula de monte em monte, aquele que é exaltado? Como que pode nós, conhecendo esse Deus santo, poderoso, onipotente, onisciente, que era, que é e que há de vir, Rei de todas as nações, a Bíblia fala que a sua voz, quando é bradada, os montes se derretem. Como que pode homens ímpios crerem mais na sua visão, e homens que têm Deus dentro de si não crerem naquilo que o profeta falou, não crerem naquilo que está escrito, não crerem num sonho que Deus revelou, não crerem numa oração que eles fizeram e Deus testificou no dia seguinte? Muitas vezes o diabo quer atacar o campo da nossa mente para que a gente não creia, porque a gente não existe impossível para Deus. Deus é especialista no impossível. Deus é especialista no improvável. Deus faz aquilo que não existe vir à existência. Nós precisamos crer. E para você crer, você não pode simplesmente sentir. Você tem que ser renovado pelo teu entendimento. Porque o diabo está bombardeando a tua mente para que você não creia. Ele está bombardeando o teu entendimento para que você se torne pessimista, descrente, com falta de fé, para que você se torne frio, morno, conformado com a situação que você vive.
Os pensamentos que você tem diz muito sobre a vida que você vai ter. Os pensamentos que você tem diz muito sobre a vida que você vai ter. Eu coloquei um exemplo que é tão interessante isso. Você pode pensar como seu pai foi e ser um pai totalmente diferente. Você pode pensar como seu pai foi, se foi um pai ruim, mas você pode ser um pai e uma mãe totalmente diferente. Você não precisa ser igual se aquilo não foi bom. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu ouvi esse exemplo que eu achei demais, mas se eu chegar assim para vocês e falar assim, gente, não pensem num Fusca rosa, o que acontece com vocês? Vocês pensam num Fusca rosa. Por isso que fala que os nossos pensamentos vão mostrar quem nós vamos ser. Porque eu quero repetir isso para você. Aquilo que você pensa, você sente. Aquilo que você sente, você se comporta. E de como você se comporta, aí vem os teus resultados. Quantos aqui estão entendendo isso? Eu usei esse exemplo aqui, acho que uma vez, eu vou usar de novo, para ilustrar isso bem. Quem aqui tem netinho? Levanta a mão assim, netinho. Neto, quem tem neto? Senhor, qual é o seu nome? Jorge? Jorge, se você puder resumir em 1 minuto, assim, pensar aí, se você conseguir pensar, num dia que o seu neto te deixou muito feliz, você consegue pensar em algo que ele fez, uma brincadeira, que isso te deixou muito feliz? Consegue imaginar o que foi? O que ele fez? Muitas coisas. Olha só que interessante isso, gente. É que eu estou daqui de cima e vocês estão aí embaixo, é claro. E vocês não conseguem ver. Mas eu perguntando pro... Como é que eu estou... Ó, a dislexia atuando, gente. Está repreendido. Como é que é o teu nome? Jorge. Eu esqueço também os nomes. Olha só que interessante isso, gente. Eu perguntei pro Jorge, eu falei, Jorge, pensa aí em algo que o seu netinho fez, que foi bom, que foi maravilhoso. O que o Jorge fez? Ativou os pensamentos dele, por uma indução que eu fiz a ele fazer isso. E quantas vezes o diabo faz a gente ativar pensamentos que não são bons? Se a gente, homens, consegue fazer isso. Se vocês vissem a cara do Jorge, ele pensando dos pensamentos, lá atrás, acerca daquilo que o netinho dele fez que é bom, ele estava sorrindo, ele fechou os seus olhos. Por quê? Porque foi ativado uma memória, através de uma indução, para que ele pensasse nisso. Quantas vezes o diabo faz com que você pense coisas destrutíveis, para que você não tenha resultados, para que você não avance no reino, para que você não venha no culto, para que você não venha na vigília, para que você não leia a Bíblia, para que você não jejue, para que você não ore. Quantas vezes o diabo já colocou medo dentro do teu coração e da tua mente? Deixa eu correr aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? Deixa eu correr aqui, gente. Os pensamentos que nós temos diz muito sobre quem nós somos. Gente, mentalidade de fuga. Olha só que interessante. O povo não estava preocupado em construir o seu futuro, mas estava preso no seu passado. O povo do Egito, ele estava com uma mentalidade de passado, ou seja, de escravos. Eles não tinham coragem de enfrentar os gigantes. Gente, quantas vezes nas nossas vidas acontece isso? A gente está diante de uma oportunidade incrível, uma porta se abriu, algo tremendo vai acontecer na nossa vida, e a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para o nosso passado, a gente olha quem a gente era, a gente olha aquilo que as pessoas falavam acerca do nosso respeito, e a gente não avança. Cara, vem os 2 espias, olha para eles e fala: ei, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra manda leite e mel, aqui a gente vai ter de tudo, é tremendo. Os caras olham e falam: meu, tem gigante, vão morrer. E muitas vezes o diabo faz com que você olhe para as suas limitações. Mas eu quero que você fale assim para o diabo: diabo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque a minha força não vem de mim mesmo,
A minha força vem do Deus que fez os céus e a terra. A minha capacidade vem daquele que é o Deus do impossível. Eu posso fazer muito mais daquilo que os olhos não viram e daquilo que os ouvidos não ouviram, mas Deus já planejou e preparou para que eu vivesse. É assim que nós temos que viver, não pensando no passado, não pensando nas nossas limitações. O que é ter uma mentalidade de Cristo? É andar como Cristo e viver como Cristo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, gente, olha para Ele, Ele é o autor e consumador da tua fé. A Bíblia fala para nós termos o nosso alvo em Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor, porque as nossas vidas são transformadas através do comportamento dele nas nossas vidas. Antes de eu terminar o texto para você, olha só o que diz. A Bíblia fala que Deus, antes da fundação do mundo, escolhe os seus. Jesus Cristo vem e morre por esses que o Pai escolheu. A Bíblia fala que o Espírito Santo sela esses para a obra da redenção. Quantos aqui estão selados, confirmados? Amém? Você é salvo, confirmado em Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós andamos em retidão no comportamento de Jesus. Por que Jesus? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, uma vez convencidos do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia fala que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. E se Ele é o caminho que nos leva a Deus, nós somos transformados de glória em glória, de dia em dia, à semelhança do Filho amado de Deus. Para quê? Para que a gente ande como Ele, fale como Ele, se comporte como Ele. Por isso que o texto diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é que é a vossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com Ele na glória. Gente, a Bíblia fala para nós pensarmos das coisas que são do alto. Volta mais uma vez, pensamentos. Quantas vezes eu e você pensamos na eternidade? Cara, qual é o nome do cara que eu me esqueci? Não é John Wesley, é o... Ai meu Deus, pastor, me ajuda aí os dois. Quem? Não, o cara que escreveu aqui vários livros, fez a Crônica de Nárnia também, o C.S. Lewis. Gente, C.S. Lewis, ele tem uma frase que é impressionante. Ele fala assim, que os cristãos que mais fizeram nos dias de hoje, ou nos dias que eles estavam aqui, foram os cristãos que mais pensaram na vida eterna. Por isso que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3: portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são do, e pensai nas coisas que são de cima. Quanto mais você pensa nos céus, quanto mais você pensa nas coisas de Deus, mais você vai fazer por esse mundo. Porque porque C.S. Lewis diz que os homens que mais fizeram aqui, mais trabalharam aqui, mais se deram aqui, foram os homens que mais pensaram na eternidade. Não tem como você se doar aqui, se você continuar pensando aqui, vivendo aqui, vendo aqui. Gente, eu desafio a você, vai conversar com uma pessoa que ora. Conversa com uma pessoa que ora. Eu faço várias coisas, eu tenho uma lista lá, eu preciso conversar com esse irmão, eu preciso conversar com esse, porque, cara, pessoas que oram muito, pessoas que são intercessoras, pessoas que estão ali gastando um tempo em oração, são pessoas que estão muito conectadas aos céus. E quando você conversa com essas pessoas, a tua mente começa a expandir, a abrir para coisas que você não estava vendo. Por que você não estava vendo? Porque essas pessoas estão conectadas mais que você. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Proteja a sua mente. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, e na lei, o que diz o texto? E na lei medita de dia e de noite. Proteja a sua mente. Jackson, como é que eu protejo a minha mente? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Irmãos, deixa eu falar algo para você, não tem segredo. É a Bíblia. Deixa eu te dar um princípio que você vai falar, Jackson, que princípio bobo. Como assim? Como é que isso funciona? A Bíblia diz assim, ó: faz mais daquilo que lhe é pedido, porque você vai ser sentado na mesa de reis. Esse é um princípio, é um versículo de Provérbios. Ele é tão simples, mas ele fala: faz mais daquilo que lhe é pedido, porque você vai se assentar na mesa de reis. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós? Faz mais daquilo que lhe pedem, porque você chama a atenção, você abre oportunidades para a tua vida. Pensa só numa empresa com funcionários. Se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, você consegue se destacar numa visão? Não. A pessoa te vê no mesmo ângulo que todo mundo. Mas se você, não estou dizendo se matar de trabalhar em vão, mas se você tem ideias diferentes, se você traz soluções diferentes, se você resolve problemas que não são da tua área, o que acontece com você? Você se destaca, você é visto, você é promovido e você se assenta na mesa de reis. Provérbios que está falando isso. Se a gente começar a viver princípios nas nossas vidas, a nossa vida muda. A nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ocupe a tua mente com a oração, ocupe a tua mente com a palavra de Deus, ocupe a tua mente com os princípios de Deus, para que você construa e seja transformado e não destruído através da tua mente. Romanos 8, 5, 7 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para aquilo que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Gente, olha só o que o texto está dizendo em Romanos 8, 5, 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para os desejos da carne. Por isso que muitas vezes a gente está ligado a pecados, a gente está fazendo aquilo que é errado, ou muitas vezes a gente não consegue se libertar de algo. Você sabe por quê? Porque o texto está dizendo para nós que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Por isso que a Bíblia diz, gente, isso é tremendo demais para mim e para você. A Bíblia diz, cara, quer alimentar a tua mente? Medita de dia e de noite na Escritura. Quer alimentar a tua mente? Ore sem cessar. Quer alimentar a tua mente? Esteja ligado aos princípios, à palavra, aquilo que o Espírito Santo tem para você, porque aí você vai fazer as coisas do Espírito. É tão interessante isso, porque tem pessoas que falam assim: Jackson, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Jackson, eu não consigo parar de fazer isso. Jackson, eu não consigo deixar de fazer isso. E muitas vezes com a oração não acontece, com o jejum não acontece. Sabe como que vai acontecer uma mudança na tua vida? Se você fazer isso aqui, ó. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mentalidade voltada para aquilo que o Espírito deseja. Você só vai conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo deseja se você tiver a tua mente voltada para o Espírito Santo de Deus. E aqui eu estou chegando no final. Quando nós temos a mente de Cristo, passamos a enxergar o mundo de uma maneira que Ele enxerga. Quando nós temos a mente de Cristo, nós passamos a enxergar o mundo de uma maneira que Cristo enxerga. Gente, eu só consegui começar a enxergar acerca do meu propósito
acerca daquilo que Deus tem para mim, quando eu parei de olhar para as minhas limitações e quem era o Jackson, e começar a olhar para aquilo que Deus falou a meu respeito. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés fala, eu sou gago, eu não consigo falar. Pensa só nisso, você consegue imaginar? Uma sarça pegando fogo, a voz do próprio Deus chamando o cara, e o cara consegue olhar para as limitações dele. Eu queria te fazer uma pergunta: quantas vezes Deus te chamou e você olhou para as tuas limitações? Pare de olhar para quem você é, pare de olhar para as tuas limitações, pare de olhar para as tuas condições financeiras, quem eram os teus pais, aonde você morava, aonde você mora, da onde você saiu. Comece a dar ouvidos para o chamado que Deus tem na tua vida. Porque quando Moisés obedece a Deus, e Deus muito paciente com Moisés, Moisés começa a viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Numa época que não iria chover, numa época que ninguém sabia o que era chuva, numa época de algo improvável, Deus chama Noé para construir uma arca. O que esse homem faz? Ele obedece. Quando nós temos a mente de Cristo, nós passamos a enxergar o mundo de uma maneira que Cristo enxerga. Para você poder enxergar com a mente de Cristo, você precisa realmente estar meditando, estar orando, estar próximo à palavra de Deus, para que você possa enxergar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Gente, o apóstolo Tiago, ele diz em Tiago capítulo 4, ele fala assim para nós que a nossa vida é breve, ela é como vapor. Cara, eu tô aqui, não sei se eu chego em casa, você tá aqui, você não sabe se você tá amanhã. Isso não é pessimismo, está escrito na Bíblia. A nossa vida, ela é como vapor. Por isso que fala, viva de tal intensidade, de tal maneira, de que você possa cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. Dê o melhor abraço na tua esposa, dê o melhor conselho para o teu filho, trabalhe da melhor maneira que você pode trabalhar. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Quando nós temos a mente de Cristo, nós passamos a enxergar de uma maneira diferente. Deixa eu falar para você, você só vai conseguir fazer mais daquilo que lhe pedem, ou dar o teu melhor no teu serviço. Gente, esse texto aqui, a gente às vezes interpreta de uma maneira diferente, mas o texto diz assim, olha, faça aquilo que você está fazendo, como se fosse para o Senhor. Esse texto não é à toa. Por que esse texto fala, faça aquilo que você está fazendo, como se fosse para o Senhor? Porque quando você tem resultado naquilo que você está fazendo para o Senhor e dando o seu melhor porque é para Ele, você começa a se destacar. E quem é glorificado? Deus é glorificado. Por isso que Ele fala para mim e para você, dê o seu melhor. Dê o seu melhor aonde você está. Tenha a mente de Cristo e olhe e enxergue de uma maneira como Cristo enxerga. Ter a mente de Cristo não é de uma hora para outra. Existe um processo. Gente, essa ideia de processo, ela é tão interessante, porque diz algo para nós. Se você pegar um alpinista e jogar ele lá no Monte Everest, o que acontece com esse alpinista? Sem ele ter percorrido o caminho, provavelmente esse alpinista, ele vai morrer, não vai? Provavelmente ele vai ficar muito fraco, não vai? Por quê? Porque não é tão importante você chegar onde você precisa chegar, mas é o processo e a caminhada para que você chegue lá. Porque quando o alpinista ele chega lá no alto do monte, ele passou por frio, ele fortaleceu os seus pulmões conforme o rarefeito, ele foi vendo toda a diversidade daquele caminho, ele lutou contra feras, não sei, contra ursos ou contra lobos. Ele passou aquilo que ele tinha que passar por privações, para que quando ele chegasse lá em cima, ele pudesse desfrutar do processo. Deixa eu falar algo para você, meu irmão, você tem que parar de ser ansioso, de querer chegar lá em cima, se você não quer passar pelo processo. Você precisa passar pelo processo. O processo na tua vida é algo divino. O processo na tua vida é algo de Deus, porque o processo te fortalece. O processo ele te unge. O processo te dá armas, estratégias, para que quando você chegar lá, você só não chegue, mas você se mantenha lá.
para que quando você chegar lá, o diabo não te tire de lá, porque ninguém vai te tirar de lá, se você passou pelo processo e aprendeu aquilo que você precisava aprender. Você está forte, você está com a mente de Cristo, você está com os olhos de Cristo, você faz mais daquilo que te pedem, você faz para agradar o Senhor. Então não tem como você ser derrubado quando você chegar lá. Agora, se você não passar pelo processo, gente, essa ideia de processo ela é tão forte, sabe por quê? Porque Cristo Jesus, ele teve que passar por um processo para que eu e você pudéssemos encontrar a salvação. E o processo foi tão árduo, você conhece a história, o processo foi tão árduo ao ponto do Pai abandoná-lo na cruz. Porque a Bíblia fala que quando Deus olha para Jesus na cruz, Ele não vê Jesus, mas Ele vê os seus pecados em Jesus. E ali Ele abandona Jesus. Só que tem uma notícia para mim e para você. A Bíblia fala agora que quando Deus olha para nós, Ele não vê a gente, Ele vê Jesus. Deus vê a gente através do sangue do Cordeiro que nos lavou e que nos remiu. E é por isso que eu e você não somos consumidos. É por isso que eu e você somos perdoados e temos paz com Deus e não somos inimigos de Deus. Toca no teu vizinho e fala assim para ele: Deus tem algo na tua vida. Mas fala com força: Deus tem algo na tua vida. Tenha a mente de Cristo, fala para ele. Enxergue como Cristo. Fala para ele assim: olha, eu repreendo em nome de Jesus. Fala com força: eu repreendo em nome de Jesus todo demônio que tentar colocar dardos na tua mente, que tentar te influenciar através de pessoas. Eu repreendo sobre a tua vida, porque você vai ser transformado, restaurado através daquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Como algumas mentalidades podem roubar o nosso futuro em Deus, como a nossa mentalidade às vezes pode roubar o nosso futuro em Deus. Eu falei para vocês que o povo do Egito, ele via gigantes, e muitas vezes a nossa mentalidade, gente, isso aqui é muito sério. Muitas vezes da forma de como você pensa, está roubando o teu futuro, está fazendo com que você pare no meio do caminho, está interrompendo o propósito e o chamado. E não só o propósito e o chamado, mas o legado, que é uma história que você vai deixar nas próximas gerações. Muitas vezes a tua mentalidade está impedindo e parando no meio do caminho aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Muda a tua mentalidade essa noite. Nós estamos no mês de construir, e o Espírito Santo te constrói, te transforma através da tua mente, mas o diabo também quer te destruir através da tua mente. A sua mente, ela vai definir como você vai viver o futuro. A sua mente vai definir como você vai viver o futuro. Abra sua Bíblia em Salmos 26 para a gente ler um texto. Abra a tua Bíblia em Salmos 26. Salmos 26, a Bíblia diz, Salmos 26, 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração, o que quer dizer a minha mente. Irmão, deixa eu te falar para a gente finalizar. A tua mente, ela precisa estar à frente. Você precisa estar vendo à frente aquilo que Deus tem para você. Porque se a tua mente não estiver à frente, você vai continuar nesse espaço de tempo e vivendo aquilo que você está vivendo, que muitas vezes não é o chamado de Deus para a tua vida. E muitas vezes você fala assim: mas Senhor, como assim viver à frente?
E muitas vezes eu me pergunto, mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer isso? Como que isso vai acontecer na minha vida? E Deus fala para mim e para você: vai acontecer, porque eu já estou aqui. Eu já estou aqui. A Bíblia fala que Deus, Ele é atemporal. Ele vê você no presente, no futuro, no passado. Ele vê as coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então muitas vezes quando você pergunta: Senhor, mas quando que vai acontecer? Como que vai acontecer? Será que vai acontecer? Ele fala: vai acontecer, porque eu já estou aqui nesse tempo futuro. Eu já estou vendo, eu já estou pisando. Isso é para você. Não para, não desiste, continua caminhando. Não seja influenciado pelas palavras torpes, não seja influenciado pelos sofismas, pelos pensamentos ruins, não seja influenciado pelas notícias que vêm desse mundo. Eu já estou aqui, vai acontecer. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Seja construído através da tua mente, seja renovado através da tua mente. Seja construído através da sua mente, seja renovado através da tua mente. Meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite, não foi à toa. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele tem algo para transformar no campo da tua mente, para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Deus fala para você assim: olha, eu já estou aqui, vai acontecer. Não para, não desiste, continue caminhando. Essa noite em nome de Jesus, essa noite em nome de Jesus, o demônio que assolava a tua casa, a tua família, o demônio que prendia a vida do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, começa a clamar, abre a tua boca, fala: Deus, em nome de